Voltamos com a notícia de frente, 6 horas 38 minutos, 24 graus. Há uma previsão de que essa pandemia mude para sempre a vida de todos nós. Em Cuiabá, pelo menos uma das medidas para restringir a circulação do novo coronavírus pode ser adotada definitivamente. É o escalonamento do funcionamento das atividades econômicas. Confira na reportagem. No início da manhã e no final da tarde, algumas ruas e avenidas de Cuiabá ficam intransitáveis devido ao fluxo de veículos. O chamado horário de pico é o terror para o motorista que enfrenta o trânsito e também para quem anda de ônibus. A parte da manhã, né? Que é o horário que todo mundo vai trabalhar, né? A senhora pega para ir trabalhar? E vai para a escola, né? No momento eu não estou trabalhando, né? Na próxima segunda-feira, o comércio volta a funcionar de forma gradativa na capital. Algumas lojas devem encerrar as atividades às 4 da tarde. A mudança no horário vai desafogar o trânsito. A prefeitura quer aproveitar esse período de pandemia como uma forma de teste para ver se a medida pode ser adotada ao longo dos anos e assim Cuiabá ter um trânsito melhor. O comércio vai de 10 às 16, prestação de serviço vai de 8 às 14, certo? Indústrias vai de 6 da manhã às 16, 3 dias por semana. Já conversei com os estabelecimentos de escolas particulares, eles vão se enquadrar nessa determinação da prefeitura de horários alternados. Com isso, você desconcentra os horários de pico, distribui a movimentação comercial das atividades comerciais da cidade por todo o dia. E nós estamos monitorando, medindo, acompanhando, que se precisar, levaremos essas atividades comerciais até 7, 8, 8h30 da noite para tornar Cuiabá uma cidade mais tranquila, com um desenvolvimento urbano e uma mobilidade urbana que prevê aí uma maior organização e menos estresse, certo? No trânsito da nossa cidade. A ideia inicial é intercalar o horário de funcionamento das atividades econômicas locais, dividindo o fluxo de veículos nas ruas e avenidas e dessa forma tendo a possibilidade de acabar com o horário de pico. A criação de uma cidade mais tranquila, com trânsito, uma mobilidade urbana mais humanizada, que com o fim daqueles horários de pico, pulverizando os horários de pico por todo o dia. Daí a minha decisão desses horários desencontrados. Nós estamos desconcentrando o horário de pico, certo? E essa experiência começa agora, no período do combate à pandemia, e já estamos preparando um novo comportamento de cidade, certo? Para o pós-pandemia, uma cidade mais tranquila e que promova um desenvolvimento urbano e uma mobilidade urbana com um trânsito mais humanizado. Quem anda diariamente pela capital e enfrenta dificuldades para trafegar no trânsito, aprova a ideia, mas desde que não prejudique o comércio local. Qual que é o pior horário para andar aqui em Cuiabá? 6 horas da tarde. O senhor é a favor de uma flexibilização no horário do comércio para tirar esse horário de pico, ficar um pouco mais tranquilo? Sim, fechar ou 5 horas ou 7 horas, né? Acho que ficaria melhor? Sim, aí melhorava. Olha, e a gente vai para o destaque do Lúcio, mas antes, Lúcio, já tem aqui, inclusive, uma participação do Gabriel Martins, do Pedra 90. Deixa eu colocar essa participação, porque tem a ver com o destaque do Lúcio, por favor. Bom dia, Lúcio. Se você for analisar os gastos da Prefeitura desde o início do mandato, verá que teve um aumento expressivo em relação à receita. Vemos que Cuiabá arrecadou mais, investiu menos e gastou mais com pessoal, com cargos comissionados. E por aí vai. Lúcio. Essa aí é uma leitura, o Gabriel está fazendo uma leitura correta, né? Correta, até porque não custa nada a gente lembrar aqui as denúncias lá do vereador infelizmente cassado, Abílio Júnior, né? Porque cumpriu o papel dele, a missão dele de fiscalizar o Poder Executivo, a Prefeitura de Cuiabá. Naquela denúncia lá da CPI da Saúde, diz que tinha um cabide gigantesco, né? De empregos, né? Indicações políticas, né? Tinham policlínicas entregues nas mãos dos vereadores. Ou seja, aí é o seguinte, aí quando o cargo é indicado pelo vereador lá na policlínica, aí tem o seguinte, né? Tem que ser amigo do vereador para ser atendido, é isso? É isso, ó. Quem me mandou aqui foi o vereador fulano, Beltrano, Ciclano.
né? Quer dizer, nessa CPI da saúde, além desse cabidão de empregos aí, e quem começou a denunciar isso não foi nem o vereador Abílio Júnior, foi aquela ex-secretária de saúde do município, né? Elizabeth, é isso ou Elisete? É Elizabeth Araújo. Elizabeth Araújo, né? Que foi quem antecedeu, né? Ruarque Douglas Correia, que acabou sendo preso por corrupção na saúde aqui de Cuiabá, né? Naquela operação, o que? Sanguessuga. Não, sanguessuga é outra. Sanguessuga já, é sangria. Operação Sangria. Sangria. Mas depois dessa observação em relação ao comentário do Gabriel, o meu destaque é para dizer o seguinte, dois aspectos, né? Numa ponta, Emanuel aí vai tentar convencer o governador Mauro Mendes a manter a suspensão das aulas, né? Porque é o seguinte, o governador Mauro Mendes colocou o seguinte, que a ideia inicial dele, né, a não ser que ocorram fatos novos em relação aí à contaminação pelo coronavírus, a ideia inicial dele seria a retomada das aulas na rede estadual no dia 4 de maio. A posição do prefeito Emanuel Pinheiro é de que essas aulas devem ser retomadas na rede municipal no dia 10 de maio. E aí o prefeito Emanuel Pinheiro disse que vai tentar convencer aí o governador Mauro Mendes a adiar um pouco esse retorno das aulas aqui em Cuiabá, que o próprio, aqui em Cuiabá, em Cuiabá e no estado, né, que o próprio Sintep está questionando, né? E aí, como é que vai ser? Não tem que manter a distância de 1,5 m dentro da sala de aula? Os professores, né, os funcionários, os alunos vão ter as garantias, né? Essas garantias de prevenção. E aí, a sala vai poder ficar com o mesmo número de alunos? Me parece que não, né? Se tiver que respeitar a orientação da saúde de 1,5 m. Não é isso? Sim. Ou então aí tenham essa cobrança também do Sintep, né? Também do Sintep sobre as medidas aí de retomada das aulas, né? Preocupada aí com a contaminação. O que eles temem aí é um contágio aí progressivo em função da retomada das aulas, se não forem oferecidas aí essas garantias. Uma outra medida aqui do prefeito, Emanuel, um outro anúncio dele, né? Aleluia, aleluia, que ele está pensando em aumentar a frota de ônibus. Passou da hora, né? Passou da hora. Quer dizer, do jeito que está hoje o isolamento, essa frota de ônibus já não atende a população. Eles andam superlotados. Aí é o seguinte, houve uma flexibilização. Alguns segmentos do comércio vão reabrir a partir da próxima segunda-feira. E aí é o seguinte, tem que mexer sim nessa frota de ônibus aí, que o número de veículos aí não vai ser suficiente de jeito nenhum. Aliás, vai virar um caos, né? Vai virar um caos se não aumentarem essa frota de ônibus. Chega de defender o bolso do empresário, né? Já está na hora de defender o usuário. E aí, só para complementar o meu destaque de hoje, o prefeito Emanuel Pinheiro, ele decidiu aí reduzir os gastos, né? E aí essa informação, inclusive, é a principal manchete do jornal A Gazeta de hoje, e Emanuel Pinheiro deve anunciar na próxima segunda-feira medidas de contenção de gastos na Prefeitura de Cuiabá. E aí ele explica que essas medidas serão tomadas, mas que não haverá demissões, e sim ajustes no sistema econômico da máquina pública. Aí o prefeito relembrou que ele suspendeu lá o pagamento do ISS-QN, suspendeu o pagamento do IPTU, vírgula. Antes de suspender o pagamento do IPTU, ele esperou vencer a primeira parcela. Na segunda-feira. Ok? Esperou vencer a primeira parcela no dia 13, não foi isso? Segunda-feira. No dia 13, né? Segunda da semana passada. Exato. E ele esperou vencer por quê? Porque no vencimento da primeira parcela, tem aquele pessoal que paga em cota única, não é? Não é isso? Que é uma boa receita. Né? Então, o prefeito Emanuel Pinheiro primeiro esperou receber aquelas pessoas que pagam em cota única, que com certeza foi menor do que nos anos anteriores, mas que entrou
entrou um bom dinheiro no caixa, entrou. Então é o seguinte, a decisão dele, ele já sabia que ele teria que suspender o pagamento do IPTU, até por uma questão política, né? Se ele não suspende o pagamento do IPTU, ia ficar difícil para ele lá no processo eleitoral, porque ele disse que não admitiu ainda, mas é candidato à reeleição. Tanto é que as pessoas que são próximas dele já estão batendo aí nos adversários, né? Às vezes bate e esconde a mão, né? E aconteceu um episódio desse com o ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França, que também seria aí um pré-candidato à prefeitura de Cuiabá pelo Patriotas, né? Então, ele é sim candidato e aí até fez um pedido lá para a equipe dele, olha, dá uma segurada aí, né? Pisa no freio, porque agora não é hora de começar a bater muito, né? Bom, e aí é o seguinte, aí eu só quero colocar que essa medida dele de redução, de corte de gastos, não tem a ver diretamente com a crise do coronavírus, com a queda da arrecadação, com a suspensão do ISS, com a suspensão do IPTU. Não tem? Não tem. Um pouco tem, mas é o seguinte, os problemas da prefeitura começaram antes. A Secretaria do Tesouro Nacional já divulgou que o equilíbrio econômico-financeiro da Prefeitura de Cuiabá era preocupante, isso foi divulgado, então esses problemas são anteriores. Como colocou aqui o Gabriel, gastou muito, gastou exageradamente, não com o servidor, aquele que cumpre a função dele, gastou com os comissionados, né? Com os cabides de emprego que foram montados segundo as denúncias dos próprios vereadores, né? Então é o seguinte, acabou gastando onde não devia, não investiu tanto, né? E agora, por exemplo, os funcionários estão recebendo hoje, né? Os funcionários estão recebendo hoje o salário de abril. Agora é o seguinte, lá na prefeitura tem muita coisa represada. Por exemplo, tem fornecedor aí que está sem receber há muito tempo. Então, a situação da prefeitura tem um pouco a ver com o momento aqui na queda da arrecadação em função do Covid-19, mas vem o seguinte, o problema já vem bem antes disso. Você quer... Não, é exatamente isso, né? A prefeitura sempre dizia aí que estava com equilíbrio fiscal, e de uma hora para outra nos aponta, nos mostra que realmente precisa rever esses números todos, fazendo, de certa forma, uma prestação de contas com a sociedade. Independente de pandemia, isso precisa ser feito. É claro que a pandemia, por conta da arrecadação, caiu bastante, sem dúvida alguma, né? Que acabou potencializando um problema que já era anterior, sem dúvida alguma. Mas eu acho que existem problemas muito piores do que esse, com relação a essa questão do equilíbrio fiscal, né? É muito importante que se faça a averiguação e fiscalização de algumas obras que estão sendo realizadas em Cuiabá, que estão superfaturadas, né? Inclusive o Tribunal de Contas já está em cima e valores absurdos, né? Isso precisa ser feito. E seriam várias obras. Várias obras que estão sendo questionadas pelos órgãos de controle e de fiscalização. Isso é problema. Né? Quer dizer, outro problema. Mais um problema. Mais um problema. E esse problema aí é grave, hein? É grave. Vamos ver se o Antero... Antero, você quer comentar brevemente, por favor, o destaque do Lúcio? Quero, Sinara, muito brevemente. Na verdade é o seguinte, o Lúcio está certo, porque o Tribunal de Contas, analisando as contas do ano passado, de 2018, do ano retrasado, o Tribunal de Contas já identificou irregularidades gravíssimas na prestação de contas do Emanuel. Não sei na hora da votação, porque isso quem identifica é o corpo técnico. Pode ser que na hora da votação os conselheiros recebem visita do Emanuel, etc. e tal, pode ser que acabe aprovando. Mas, por exemplo, ele não gastou os 25% com a educação. Ele gastou 10 milhões a menos em 2018 com a educação. Em 2018, ele já deixou um déficit de mais de 58 milhões para 2019. Então, Emanuel vem desconcertando as contas da prefeitura há muito tempo. Enquanto o Mauro Mendes tem aí a política de dizer que está consertando o Estado,
o Emanuel está desconcertando as contas da prefeitura já há algum tempo. Mas eu quero concordar com uma coisa do Emanuel, essa questão do adiamento das aulas. Ontem, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, a volta às aulas na Alemanha. O que é que fez a Alemanha? Primeiro, os alunos de maior idade. E, mesmo assim, toda a sala de aula estava preparada com essa distância exigida pela Organização Mundial de Saúde. Todos os colégios, o aluno ficava em fila, fora do colégio tinha as marcas da distância e eles, quando entravam no colégio, eles tinham que estar de máscara e tinham que passar álcool gel. E quando entravam na sala de aula, a sala de aula tinha muito menos aluno. A Alemanha organizou assim. E a gente tem que dar uma organizada melhor para voltar com essas aulas. Portanto, eu acho que o prefeito Emanuel Pinheiro tem razão. Eu tenho 2 netinhos. Eu vou sugerir à minha filha, eu não mando nisso, né? Mas vou sugerir à minha filha que elas voltem a estudar no semestre que vem. Obrigada, Antero, pelo seu comentário. O problema também tem outro ponto aí, né, Lúcio? Onde que essas crianças vão ficar, os pais que vão voltar a trabalhar no comércio? Tem muito pai que não tem como deixar o filho com ninguém, não tem como pagar e não tem família também, não tem, enfim. Tem que se pensar também em uma outra alternativa para isso. E não dá para fazer o distanciamento social em sala de aula com o número de alunos que nós temos em sala de aula. Hoje, colocar 1,5 metro de cada lado, você vai ter que dividir isso em 2 salas. Vai ficar aluno de fora. Olha, eu tenho um recado para você. A partir da próxima segunda-feira, dia 27, o programa Balanço Geral com o Alexandre Mota estreia com 2 edições aqui na TV Vila Real. Às 7 da manhã, logo após uma notícia de frente, e ao 12h40, depois do Jornal do Meio-Dia. Informação com credibilidade, descontração e bom humor. Você não pode perder. Bom, vamos para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente.